Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elisandra Souza, faço parte da Igreja Batista da Conquista. Nós estamos na campanha 40 dias de propósito, porque eu estou nesta terra. E essa é a 4ª semana onde estamos falando sobre discipulado. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre discipulado. Quando pensamos em discipulado, nós pensamos que não tem só a ver com o comportamento. Nós precisamos entender que discipulado tem a ver com o coração, é de dentro para fora. E o texto que eu quero ler com vocês está lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Esse texto fala que para nós termos raízes fortes e saudáveis, nós precisamos extrair a nutrição do Senhor para que nós possamos crescer na verdade, crescer fortes e vigorosos. E quando falamos de crescimento, nós precisamos entender este crescimento espiritual acontece em nossas vidas em 3 eixos. Acontece no eixo pessoal, que significa Jesus em nós. À medida que eu aprofundo as minhas raízes em Jesus, eu me torno mais parecida com Ele. Acontece também no eixo educacional. São verdades que nos transformam. Essas verdades, quando eu absorvo elas na minha vida, eu começo a ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de pensamento. Isso vai influenciar na minha maneira educacional. E também acontece no eixo relacional, que significa que pessoas maduras que eu vou procurar para que venham me discipular. Isso fala do discipulado. John MacArthur Jr. fala que discipulado é a prática aliada à posição em Cristo. Esta deve refletir em uma experiência progressiva. Para o discipulado ser genuíno e efetivo nas nossas vidas, nós temos que ter Jesus como modelo. Ele é o nosso modelo. E ele nos dá a direção no caminho até o Pai, nos levando a ter essas raízes fortes, nos ensinando a crescer. E essa palavra Pai, ela tem um acróstico. O P significa passar por um jardim. Jesus passou pelo Getsêmani, que foi um lugar de dor, mas que também serviu para refinar o coração de Jesus. O A da palavra Pai significa atravessar um deserto. Jesus atravessou um deserto. Ele foi tentado, mas ele venceu, mostrando que nós podemos vencer também quando passamos pelo deserto da tentação. E a letra I significa ir até a cruz. Jesus foi até a cruz. Então, se Jesus passou por um jardim, atravessou um deserto e foi até a cruz, significa que nesse processo de discipulado, nós também iremos passar por esse caminho, Pai, para sermos forjados por dentro e nos tornar fortes e vigorosos na verdade, para refletir a vida de Jesus aqui na Terra. C.S. Lewis vai dizer uma frase interessante. Ele diz assim: eu acredito no Evangelho assim como eu acredito no sol, não por aquilo que ele é, mas que através dele eu posso ver tudo ao meu redor. Então, o jardim, o deserto e a cruz são 3 ferramentas de Deus que Deus usa para nos transformar. Lembrando que Deus não promove dores, não promove tribulações, Ele não promove tentações. Deus é Deus e dele só pode sair bondade, mas Ele se utiliza dessas ferramentas para forjar em nós o caráter de Cristo. Então nós vamos falar do jardim. O jardim são problemas para ensinar você a confiar nele. Você está passando por problemas? Lembrando que Deus não criou problemas para você, mas Ele espera que através disso que você esteja passando, você possa buscar confiar em Deus, porque nós confiamos muitas vezes em pessoas, em situações e deixamos de confiar em Deus. Então, Deus quer forjar isso em nós quando passamos pelo jardim. Em Marcos, no capítulo 14,
no versículo 32 e 33, fala assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Então, no problema, na aflição, o que Jesus fez? Ele orou a Deus, ele buscou confiar em Deus. Agora eu quero falar um pouco sobre o deserto. A tentação ensina você a obedecer. Em Mateus 4:1 vai dizer: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante nós vermos que Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo que levou Jesus. Então, ambiente de tentação não é um caos na sua vida. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus. No deserto, Jesus venceu a tentação com a palavra. Ele foi obediente à palavra. Nos ambientes de tentação, você precisa ser fiel e obedecer à palavra. O terceiro tópico que eu quero abordar é a cruz. As ofensas, elas vêm para nos ensinar a perdoar. Como Jesus foi ofendido na cruz, mas ali na cruz ele resolveu liberar uma palavra de perdão. Jesus nos ensina que nos momentos que nós estivermos passando de ofensa, nós precisamos também liberar essa palavra. Nós não podemos descer da cruz, porque a palavra diz que nós estamos crucificados com Cristo. Uma vez que eu estou crucificado, Cristo vive em mim, não mais eu vivo para fazer a minha vontade. Esses ambientes, o jardim, o deserto e a cruz, eles são necessários que nós passemos por ele, para que nós possamos refletir a vida de Jesus. Eu confio em Deus em ambientes de tribulação, e aí você vai ver toda a diferença. Eu confio em Deus em ambientes de tentação. Quando eu decido por isso, eu vou ver toda a diferença. Eu libero perdão em ambientes de ofensa, então nós vamos ver toda a diferença. Interessante nós podermos ver que ao passar por esses ambientes, você pode perceber que Deus está formando Jesus em você, trazendo vida, e essa palavra vida é outro acróstico que eu quero aqui falar. O V fala de visão. Você sabia que Deus está produzindo em nós um peso de glória? A palavra de Deus vai dizer que nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os problemas, do que todas as dificuldades que estejamos passando. O I fala de intenção. Durante esse processo que eu passo de transformação na minha vida, eu preciso ter uma intenção. Qual é essa intenção? Manter o foco na palavra. Eu não posso desviar o foco da palavra. Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Marcos 14:49. O D da palavra vida vai falar de devoção. Em meio a esses ambientes, eu preciso ter uma devoção, uma vida devotada a Deus. Eu preciso ter um diário de oração. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E a palavra A do acróstico vida vai dizer: busque um amigo espiritual. Isso fala de ação, porque nós não podemos fazer tudo sozinho. Quando eu busco uma pessoa espiritual, quando eu busco alguém espiritual para me ajudar, eu posso ir muito mais além. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Então, ali naquele momento de dificuldade, Jesus buscou os seus discípulos, que eram mais chegados a ele, os seus amigos espirituais. Então, é isso que Deus quer que nós venhamos a fazer nesse processo de crescimento, nesse processo que passamos, que Ele nos permite passar, é para que Ele venha forjar a vida dele em nós. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 ao 27, há um texto que diz: entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo
como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que nós precisamos ter em mente é que quando passamos por todo esse processo, Deus está nos regenerando através da sua palavra, Deus está nos limpando, Deus está forjando em nós o seu caráter, para que Ele possa nos apresentar como uma igreja gloriosa e inculpável diante de Deus. E eu quero concluir fazendo umas perguntas para você. Diante de tudo isso que eu falei aqui, eu quero perguntar: você está tendo um momento de intimidade com o Pai? Não é algo que você possa levantar a mão e dizer, eu estou. Não, é mais para reflexão. Você está buscando mesmo essa intimidade durante os processos que Deus está levando você a passar? 2. Compartilhe como você tem amadurecido através de problemas, tentações e ofensas. Como você se vê diante desses ambientes. Como você tem se visto. Como você acha que Deus lhe vê quando você está diante desses ambientes. Você tem agradado a Deus? Você tem buscado a Ele nesses momentos? Buscado confiar nele? Eu te agradeço por você ter ficado comigo e eu te abençoo, líder, para que você tenha êxito no seu PG durante essas semanas que nós estamos debaixo desta campanha.